Olá, mais uma vez estamos juntos, mais uma quarta-feira aqui e o Palavra Rema de hoje nós continuamos estudando acerca do Ministério da Reconciliação no texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Quando nós estudamos a raiz da palavra, quando nós entendemos aquilo que Deus tem para nós, verdadeiramente nós nos posicionamos e estabelecemos o reino de Deus nessa terra. Junto com o pastor Evaldo Coelho, nós vamos nessa próxima meia hora estudando a palavra de Deus. Esse é o Palavra Rema. Olá, meu querido pastor Evaldo, que bom estar com o senhor novamente aqui no nosso Palavra Rema. Que bom, Mônica, estamos mais uma vez reunidos. Eu creio que o tema é um tema tremendo, um tema maravilhoso. E para introduzirmos a nossa palavra, há uma mensagem sobre o reino dos céus. Quando a terça parte dos anjos caíram, diz que o propósito de Deus era povoar de novo o céu, e ele começou um projeto de colonização na terra. E ele colocou os homens com o direito de colonizar. Tipo assim, para nós entendermos nessa introdução, quando Portugal veio para o Brasil, ele trouxe seus costumes, seus hábitos. Então, nós temos aqui uma arquitetura de Portugal, nós temos a comida de Portugal, nós temos a fala portuguesa, nós tínhamos o dinheiro, nós tínhamos a gastronomia. Isso com relação a Portugal. E outros países que foram colonizados por outros têm aqueles hábitos e costumes. Então, aqui nós temos uma cultura açoriana. Pois, quando você aceita Jesus, ele te faz um embaixador, um ministro de Deus da terra. Você é do reino dos céus e começa a colonizar a terra. Cada pessoa que você conversa, você tem a finalidade de falar da economia do céu, falar da língua do céu, da arquitetura do céu, da economia do céu. Porque a economia do país celestial é diferente da economia do país chamado Terra, né? Do local chamado Terra, do local chamado Brasil. Tipo assim, lá, quando você tem 10 e você doa 1, o 9 é maior do que o 10. Isso só na matemática. Na matemática divina, exatamente. Divina, na celestial. Nessa matemática que nós conhecemos aqui é menor. Então, é perdendo que se ganha. Então, isso são culturas que nós vamos, no decorrer dos dias, ir falando. E especialmente em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20... que é o nosso tema base, né? Se você pudesse ler para mim, onde nós vamos ensinar hoje a nossa audiência o que significa isso no campo celestial, no campo das pessoas que são maduras e das pessoas que desejam colonizar a terra para ser cidadã moradora das mansões celestiais. Amém. Então vamos ler esse texto lá, você pode abrir a sua Bíblia com a gente. Na carta de Paulo a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Nós já lemos esse tema na semana passada, esse texto, e vamos ler novamente, você pode ler aí na sua Bíblia. Ele nos diz assim, ó. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E quando nós lemos esse texto na semana passada, a gente fez algumas considerações acerca, o reconciliador, ele é aquele irmão mais velho, aquele irmão mais maduro, e assim a gente foi seguindo a nossa palavra. Se você não assistiu o programa passado, cabe nós colocarmos de novo na tela, vamos pedir que a nossa técnica coloque. A palavra embaixador, ela é uma palavra, já está na sua tela, que ela significa presbeu, da raiz da palavra presbítero, que significa ser o mais velho, anterior por nascimento ou pela idade, ser um embaixador, agir como embaixador. Numa linguagem política, um embaixador, e numa linguagem familiar, um irmão mais velho é o que mais se adapta. Assemelha. Eu digo assim, irmã Mônica, querido telespectador, que sempre na família, o irmão mais velho é sempre aquele que tem um cuidado, aquele que fica dirigindo a casa. Quando as famílias trabalhavam fora, normalmente na roça, e as famílias eram 8 filhos, 10 filhos, 12 filhos, 14 filhos, sempre ficava na tutela do irmão mais velho o cuidado do seu irmãozinho mais moço. Tipo assim, olha, não saiam para a rua, não solte o cachorro, não trabalhe com fogo. Havia vários cuidados, não mexa com objeto cortante. E se houvesse alguma coisa de desacordo,
Quando a mamãe chegava e o pequenininho tinha se machucado, a mamãe dizia, você era mais responsabilidade, velho, você exatamente. devia ter esse cuidado. Então Deus nos colocou na terra como um presbeu, como um irmão mais velho, como um presbítero. Aquele que pode orientar as pessoas. E o que eu tenho visto, querido telespectador, é que alguns irmãos mais velhos perderam esse cuidado, ou não tem mais esse cuidado, ou não sabe da sua função. O Papai do Céu manda dizer para você que você tem que ter cuidado com seus irmãozinhos mais moços, porque há perigos que você poderia, como um guardião, livrá-los de passar por dificuldades, por determinadas coisas que, de certa forma, têm acarretado muito prejuízo. Então, o irmão mais velho fala da economia celestial, fala da arquitetura do céu. Né? A Bíblia diz que muitas pessoas estão comprando casas e casas. Tem pessoas que têm 10, têm 15, têm 20 apartamentos, têm 2 casas na praia, 8 apartamentos na praia, têm 2 fazendas. Um acúmulo de riquezas aqui na terra. Mas só que não tem nada nas mansões celestiais. E o papel do irmão mais velho diz assim, filho, você precisaria comprar alguma coisa no céu, você precisaria ter uma economia celestial, porque tudo que você tem é terreno. E o que é terreno, irmã Mônica, irmãos telespectadores, é temporal. E essa questão até eu quero fazer um gancho aqui nessa palavra que o pastor acabou de falar, você está adquirindo. Adquirir no reino celestial, a gente adquire plantando no quê? Plantando em vidas. Né? Por isso que é o papel da responsabilidade. Aqui ficou bem claro que a gente esteve conversando aqui numa colocação bem do dia a dia, que o irmão mais velho tinha responsabilidade sobre os irmãos mais novos, né? Deveria continuar assim nos dias de hoje, a gente não vê de uma forma tão... a cultura foi meio que se perdendo um pouco no tempo quanto a isso, mas então é correto dizer, nós temos uma responsabilidade, um encargo como irmãos mais velhos, como mais maduros na fé, de trazer a verdade, de ser embaixador, e eu fiz algumas anotações aqui, ó. O embaixador, ele defende a verdade do seu país, e ele vai defender na sua forma de ser, na sua forma de agir e automaticamente passando isso para aqueles que são mais novos na fé. E do conjunto de leis do seu país também. E você, como irmão mais velho, você vai falar do Estatuto de Deus para que uma vida tenha sucesso. Que é a sua palavra. Que é, né? tenha uma vida de sucesso aqui na Terra. A Bíblia fala, na igreja primitiva de Atos, que tinham 2 pessoas que resolveram fazer uma doação. Ananias e Safira, eles venderam uma possessão, uma propriedade que eles haviam adquirido trabalhando e deram metade dela, porque aquilo os possuía. Sim. E aquilo era um bem temporal. Porém, Barnabé deu uma herança e ele deu o todo. Porque uma herança, você jamais perde, porque uma herança ela é definitiva. Então, nós vimos ali 2 tipos de pessoas. Um que dava a sua herança e dava na totalidade, porque ele transferia para as mansões celestiais. Sim. E um que deu uma propriedade, que era uma possessão, era um ganho por causa de um trabalho que ele tinha exercido, material. mas deu só parte. E essa pessoa veio a óbito, Ananias e Safira. Houve uma tristeza muito grande na igreja, porque eles tomaram a decisão de dar parte, enquanto que tinham feito um voto de dar o seu todo. Voltando para o texto de embaixadores. Algumas pessoas têm muito aqui na terra, mas não têm nada lá no céu. E o que é uma riqueza temporal? É uma riqueza que dura 60, 70 anos, 80 anos no máximo. E depois você perde tudo, porque você já tem que deixar isso para a sua família, para os seus herdeiros com os frutos, você já precisa deixar uma procuração do seu automóvel. Tudo será temporal. Sim. E as coisas que são eternas são aquelas coisas que a gente consegue fazer para Deus. Então a Bíblia diz que Deus nos chamou como presbeu, como irmão mais velho, para administrarmos a nossa família, a nossa casa e para sermos representantes das mansões celestiais. A Epístola de São Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros aqui na terra. O que é um peregrino, irmã Mônica, querido telespectador? O peregrino é um transeunte. Uma vida de 70 anos, de 80 anos, é uma peregrinação na terra. Sim. E o que é um forasteiro? Um forasteiro, a raiz da palavra é paroico, que significa você veio morar um tempo na casa paroquial. Quando a igreja ela tem uma casa paroquial, o pastor ou o padre fica ali, enquanto ele for o pastor titular da igreja ou o padre da igreja, a casa paroquial é habitada por ele. Mas quando ele for transferido, a casa paroquial passa a ser de um outro padre ou de um outro pastor. Nós somos
forasteiro, porque a nossa casa definitiva é lá no céu. Sim. E aqui, a casa que estamos assumindo aqui é uma paróquia. Então, querido telespectador, estamos numa paróquia, é um tempo determinado, enquanto nós estivermos exercendo esse ministério nessa embaixada. Essa embaixada onde politicamente você entende do que se trata e espiritualmente seria um irmão mais velho cuidando da sua família, porque a igreja é uma família de Deus, o reino dos céus é uma família maravilhosa. Então, no decorrer desse programa, nós vamos falando da economia, nós vamos falando do estilo de vida, nós vamos falando da arquitetura, né? O modelo celestial é um modelo muito, muito maravilhoso. Se pudermos, irmã Mônica, eu queria entrar um pouquinho sobre a ninguém conhecemos segundo a carne, que então, eu creio que vai esclarecer isso muito bem. No próximo bloco a gente vai falar acerca disso então, né? A ninguém conhecemos segundo a carne. Que é o versículo 16, né, pastor? Então você que está aí com a sua Bíblia aberta, mantenha a Bíblia aberta em 2 Coríntios capítulo 5 e no próximo bloco a gente vai conversar, continuando a respeito do ministério da reconciliação, mas em cima do versículo 16 do capítulo 5 de 2 Coríntios. É só um minutinho e a Palavra Rema já volta. Coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor,